1 Samuel capítulo 17, eu quero também saudar os irmãos aí da TV. O culto está sendo transmitido, espero que Deus esteja abençoando o lar de cada um. Eu creio que o que Deus está fazendo aqui, está fazendo lá também. Amém, queridos? 1 Samuel 17 diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto, olha só, amados, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e digam para mim o que está na frente aí, amados, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Amém. Deixando as suas fileiras. Amados irmãos, a verdade é que o diabo veio para matar, roubar, e ele não mudou essa missão até hoje, né? Ele não mudou. Os tempos passam, novas gerações surgem, mas ele continua com essa missão, e ele vai ficar com essa missão até alguém um dia parar ele. Só quem tem o poder de parar ele, amados, é a igreja, porque tem Jesus Cristo nela. Amém, queridos? A verdade é, queridos, que o grande projeto do maligno é trazer afronta sobre a criatura de Deus, sobre os homens e mulheres, você e eu. E a afronta, o que é a afronta?
A afronta é a tentativa de nos diminuir, de nos ridicularizar. A afronta é a tentativa de nos fazer ser pessoas diminuídas, nos fazer diminuir diante de certas situações. A afronta é quando alguma coisa vem contra nós e ela anula a sua fé, anula as suas expectativas, anula as suas convicções, para que você se sinta desonrado e humilhado. O inimigo quer fazer isso porque ao tocar na minha vida e na sua vida, na verdade ele toca em Deus. Não é verdade, queridos? Olha, se alguém tocar no seu filho, eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte: pode falar o que quiser comigo, pode me xingar, pode me bater, pode fazer qualquer coisa, mas não mexa com meu filho. Não é verdade? Vocês já ouviram isso ou não? Mas não mexa com meu filho. É a mesma coisa com Deus. Quando mexe comigo, mexe com você, está mexendo com Deus, meu irmão. Se você sofre, o Senhor se sensibiliza com o teu sofrimento. Olha, eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite que você tem que guardar. Você precisa guardar isso. Deus não quer que você viva de afrontas. Amém, amados? Se a sua fé em algum momento está sendo diminuída por alguma situação, e as afrontas são as tentativas de nos diminuir, de anular nossa fé, anular nossa convicção, anular nossa alegria, tirar de nós aquilo que o Senhor nos deu. E quantas pessoas, mas apesar de estarem na igreja, vivem cabisbaixo, tristes como se fossem derrotadas. Isso não é para você. Isso não é para mim. Isso não é para o povo de Deus. Isso é coisa que o inimigo tenta colocar. Meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor está dizendo, apesar das tribulações, você pode ter um ânimo bom, um ânimo para as coisas positivas. Por que você precisa ter esse ânimo? Você pode ter, porque eu venci o mundo, e ao vencer o mundo, eu tornei você mais do que vencedor. Você é um vitorioso na minha vitória. Aleluia. Queridos, e quando Davi estava diante desse embate impressionante, em primeiro lugar nós podemos observar o currículo. Vamos observar o currículo do diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele tem a sua cabeça ferida. Já leram isso ou não? A cabeça dele está ferida. Tem uns paladrapos grandes lá, porque Jesus pisou a cabeça dele, não é? A Bíblia diz que ele não tem nem as chaves da casa dele, nem as chaves do inferno. Quem vai colocar ele lá e trancar, jogar a chave fora é Jesus, não é? A Bíblia diz também, queridos irmãos, que o inimigo, ele não conseguiu segurar Jesus na sepultura. O inimigo tem muitas coisas negativas. Ele crê, mas até a fé que ele tem não muda absolutamente nada para ele. A situação dele está ruim, o negócio está pegando para ele, a chapa dele está esquentando, não é? Então, por mais que ele faça essas coisas, por mais que ele tenha todo esse poder de arruaça, ele não vai prevalecer. Ele sabe que não vai prevalecer. Deus está no meio do seu povo. Meu irmão, o que o Senhor colocou no meu coração para dizer para você que talvez você esteja passando por uma luta terrível e você pensa que o inimigo está tendo vitória, está cirandando com a tua vida. Pode ser que isso tenha acontecido, mas até hoje, porque hoje o Senhor vai tirar a afronta de sobre você. Amém, meu irmão? Hoje o Senhor vai tirar a afronta da tua casa, da tua família, do teu coração. Você não vai se sentir por baixo. Davi, quando olhava para Golias, tinha que levantar a cabeça, porque o cara tinha 4 metros e tanto. Davi era um garoto de 17 anos. Ele olhava para o gigante assim. Mas na verdade, queridos irmãos, Davi falou assim, é como se Davi estivesse falando o seguinte: eu estou olhando para você de baixo para cima, mas daqui a pouco eu vou te dar uma pancada que eu vou olhar para você assim. Você que vai me olhar de baixo para cima. Ele estava entendendo na inversão. E eu vou dizer para você, Deus vai inverter hoje. Aquilo que está sobre você, que você está olhando assim com medo, daqui a pouco você vai olhar assim. Agora você está no chão, porque o teu lugar é no chão. Eu estou de pé, porque tem a mão do meu Deus que me levanta. Amém, queridos? E nessa história impressionante, amados, currículo de Davi. Currículo de Davi, ungido por Deus. Currículo de Davi, venceu um urso ou um leão pela força do Espírito de Deus. Currículo de Davi, tocava a harpa e o diabo ia embora da vida de Saul. Currículo de Davi, corajoso,
que não aceitava que ninguém viesse afrontar o Deus vivo. Currículo de Golias: incircunciso, uma pessoa que não tinha pacto com Deus, reprovado e descomprometido com as coisas do Senhor, um zombador, apesar de um grande guerreiro. Nessa peleja, meu irmão e minha irmã, as aparências enganam. Aqueles que parecem ser os maiores, os poderosos, aqueles que gritam, aqueles que esbravejam, nem sempre são eles os vitoriosos. Os vitoriosos, meu irmão e minha irmã, são aqueles que têm o nome do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Se você tem o nome do Senhor, você tem toda a oportunidade, toda a chance de ser um vencedor. A Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que fica rugindo ao nosso derredor. Vocês já leram isso ou não? Fica rugindo. E por que ele não ataca, amados? O leão é um dos animais que tem menos medo. O leão é um animal que não tem medo, ele é destemido. E por que ele não ataca? Nessa figura de linguagem que a Bíblia fala do inimigo, ele está dizendo o seguinte: o inimigo tenta com o seu rugido, com a sua ameaça, tentar estremecer a nós. Na verdade, a vitória do inimigo não é pela força dele, mas é pela nossa fraqueza. É o contrário. O inimigo não nos vence porque ele é forte. Presta atenção nisso. Ele pode nos vencer pela nossa fraqueza. Você consegue entender isso ou não? Uma guerra psicológica, quando alguém faz e acontece e diz você não vai conseguir, e pressiona a pessoa, até que ela cede. Na verdade, quem pressionou não venceu pela sua força. O outro foi quem enfraqueceu. E no enfraquecimento a pessoa se entrega. O que Davi entendeu? Que aquele gigante estava com aquele discurso todo. E todo mundo teve medo. A Bíblia está dizendo que caiu medo no povo. E a história, ela é muito mais ampla, que eu não contei, mas Davi foi apenas levar comida para os seus irmãos que estavam no arraial. E chegando lá, ele ouviu aquele gigante zombando, Deus vivo, falou: vocês não têm homem aí não, cadê o Deus de vocês e tal. E Davi perguntou: peraí, que é esse cara aí? Quem é esse camarada aí? Aí o irmão dele, Eliabe, disse assim: mas você veio tirar sarro da gente aqui, rapaz? Você veio aí lá da casa do papai para cá, só para ficar zombando da gente? O que você quer saber? Vai embora. Ficou chateado. Isso mostra como estavam os nervos dos soldados. Os soldados estavam com os nervos à flor da pele, estressados, preocupados. E Davi então falou: aí Davi falou: mas o que eu fiz com você, rapaz? Davi saiu e perguntou para o outro: quem que é esse cara aí? Por que ele está zombando do nosso Deus? Aí uma pessoa falou: esse cara é Golias, eu não sei o quê. Aí Davi falou: não, esse cara não pode ficar aí não, eu vou lutar com ele agora. Eu vou lutar com ele. Ele não aceitou, meu irmão, minha irmã. Aquela arruaça toda, aquela armação toda não foi suficiente para colocar gelo no coração de Davi. Meu irmão, escute o que eu vou te dizer. Se você baixar a guarda, as coisas que podem estar acontecendo na tua casa, os problemas que podem estar acontecendo na tua vida, as situações difíceis pelas quais você pode estar passando, se você congelar seu coração, você congelou também a fé. O Senhor não me mandou aqui nessa noite à toa. O Senhor está dizendo para você aqui: eu não coloquei o meu nome na tua vida para você se entregar a qualquer um, aceitar a guerra fria, aceitar os bravejamentos do inimigo. Eu coloquei o meu nome na tua vida para você ser mais do que vencedor. Amém, queridos? Para você ser mais do que vencedor. E nesse texto, queridos irmãos, impressionante é que quando nós olhamos para esse texto, eu enxergo a igreja. E muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos o seguinte: eu sou um vencedor. Nós falamos isso: eu sou um grande vencedor. Eu sou de uma igreja que não perece, eu sou de uma igreja que avança, e etc tal. E muitas vezes nós também temos um discurso. E quando chega a hora da pegada mesmo, da luta, nós estamos recuando, nós estamos em alguns momentos frustrados, prostrados, murmurando, reclamando de Deus, dando passo para trás, envergonhando o nome de Deus. Olha só o que eu alistei aqui pela direção de Deus, meu irmão, minha irmã. Amados, muitas vezes as nossas lutas não nos levam à vitória. Em primeiro lugar, quando
nós afirmamos que tomamos posse, mas continuamos no mesmo lugar. Quantas pessoas falam, eu tomo posse dessa vitória, mas ele não faz nada por isso, faz nada por ela. Fica do mesmo jeito. Ele não vai adiante, ele não ora, ele não tem aquele espírito de guerra espiritual, de conquista. Eu tomo posse, e a vida continua do mesmo jeito. Qualquer coisa irrita aquela pessoa, qualquer coisa ela já entrega os pontos, qualquer coisa ela já desiste, qualquer coisa ela já esbraveja de novo. Eu conheço muitas. Um dia eu estava conversando com uma irmã, estava falando, pastor, eu preciso ir lá na casa do profeta não sei o que, ouvir o que Deus tem para a minha vida. Eu falei, minha irmã, mas você não já foi na casa da profeta? Fui. Eu falei, o que foi que a profeta disse? A profeta falou que eu tenho que esperar em Deus, que eu tenho que orar. Eu falei, e o que você vai fazer lá de novo? O Senhor, se é o mesmo Deus dessa profeta, Ele não vai dar outro discurso. Ele não vai falar outra coisa diferente, vai falar a mesma coisa. Então você precisa perseverar no Senhor. Persevera no Senhor. Então eu estava conversando com aquela irmã, porque ela tem muitos problemas, e ela diz, eu determino. Mas quando você conversa com ela, eu não sei, eu acho que Deus não tem planos para a minha vida. Deus, não sei se Ele é muito assim, como dizem, eu não sei, e começa a questionar. Determinou ou não determinou? Tomou posse ou não tomou posse? A história de Davi, meu irmão e minha irmã, conta o seguinte: a Bíblia diz que ele deixou as suas fileiras. A Bíblia diz que os soldados que estavam ali, todos estavam amedrontados. O pavor, o medo caiu sobre o povo. E Davi, para poder lutar contra o gigante, ele teve que se enfileirar, ele teve que ficar como um dos soldados. Ele se colocou na mesma fileira dos soldados. Mas na hora do embate, a Bíblia diz que ele deixou as suas fileiras. Aquelas fileiras eram de soldados amedrontados. Era de soldados que tinham o receio de que poderiam vencer ou não aquele gigante. Eram de pessoas que não confiavam tanto assim em Deus. E a Bíblia diz que Davi deu um passo adiante. Há muitas pessoas, amados irmãos, enfileirados como igreja do Senhor, de uniforme de igreja do Senhor, com a aparência do exército do Deus vivo, mas quando o inimigo afronta, eles continuam enfileirados do mesmo jeito. Deus está dizendo para você nessa noite: sai dessas fileiras, porque se você ficar aí, você nunca vai ter vitória. Dá um passo para frente. Amados, o inimigo está galopando nas famílias, casais com muitos problemas, desentendimentos familiares, entre filhos e pais, pais e filhos, e um problema que não tem fim, muita encrenca, muito problema, não existe relacionamento, não existe diálogo, está se acabando isso em muitos, claro que não são todos, em muitos dos lares está acontecendo isso, e não há uma atitude, não há nada, e todo mundo enfileirado do mesmo jeito, a igreja do Senhor bonita ali para a aparência, para a foto ela está muito bonita, mas meu irmão, minha irmã, é no dia a dia, e tem hora que você não vai ter pessoas para lutar com você. Não espera que alguém vá junto com você, espera que Deus vá junto com você. O nome do Senhor está com você. Vai para frente e diz assim: eu hoje determino na tua vida, o Deus que está na minha vida vai me dar vitória, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Muitas vezes, amados, nós não percebemos que Deus está conosco. Nós não olhamos para a nossa vida pregressa, para a nossa caminhada, para que o Senhor nos dê uma segurança agora. Olha que coisa impressionante. Davi nunca tinha vencido um gigante antes. Nunca tinha lutado com ninguém. Pelo menos a Bíblia não registra isso. Ele teve uma vitória menor, porque naquela época, Davi venceu um leão, um urso, mas tinha outros pastores que também venceram. Eles cuidavam das ovelhas e em alguns momentos eles tinham que brigar, lutar contra as feras. Eles tinham as suas armas rudimentares naquela época, mas tinham. Alguns pastores morriam, pastores de ovelhas morriam, outros venciam, mas ficavam dilacerados, ficavam doentes, outros até perdiam o braço, a perna, mas às vezes venciam. Davi foi um dos que venceram, mas essa vitória dele não era uma vitória tão espetacular assim. Quando o rei Davi disse assim para ele: meu filho, você não vai poder lutar contra o gigante. Ele valorizou a vitória dele contra o urso e contra o leão. Ele disse assim: o Espírito de Deus veio sobre mim,
e eu venci o urso e o leão. O rei colocou uma armadura nele, falou: esse cara não vai, não tem outro, vai ele mesmo. Colocou uma armadura nele. Na verdade, queridos irmãos, para Davi, ele sabia que força que ele tinha recebido para vencer o leão e o urso. Ele sabia. Ele sabia. Se você não souber a força que está em você, você nunca vai ter convicção de dar um passo adiante. Você que tem que saber. É você. A Bíblia diz que o gigante, quando olhou para Davi, falou assim: você é um garoto, eu vou entregar tua carne às bestas feras. E Davi não subiu o tom, a qualidade da conversa ficou lá embaixo mesmo. Ele falou: e eu que vou arrancar a tua cabeça? Vou jogar você. Era nesse nível aí a conversa deles. Parecia aquela briga de MMA, né? MMA que fala aqueles caras brigando lá, cada um falando coisa, afrontando o outro. E Davi não ficou por baixo não, ele não abaixou a cabeça não, e usou a mesma linguagem do outro lá. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o gigante olhou para Davi e desprezou. A Bíblia fala que ele desprezou. Sabe por quê? Porque o gigante não conseguiu perceber. Escute só, meu irmão e minha irmã. O gigante não conseguiu perceber qual era a arma de Davi. Davi não estava com lança, Davi não estava com a armadura. Ele tinha largado aquelas armaduras que o rei tinha dado para ele. Ele não estava com nada daquilo. Ele foi com a roupa simples dele. O gigante não conseguiu perceber a arma dele, irmãos. Queridos, quem tem que perceber, que saber qual o poder da arma que nós temos, somos nós mesmos. É você que tem que saber qual o poder do Espírito Santo na tua vida. Vocês estão entendendo isso, amados, ou não? Está fácil de entender isso? É você, meu irmão, sou eu. Não é o outro que vai olhar para mim e vai ficar com medo logo, não. Quem usa essa estratégia de amedrontar é o inimigo. Quem usa a estratégia da aparência para estremecer o outro é o inimigo. Eu não preciso mostrar aparência nenhuma. Eu já sou forte por natureza. Deus está na minha vida. Deus me leva em vitória. Deus me faz prevalecer contra os gigantes que se levantam contra a minha vida. Meu irmão, minha irmã, se você não souber quem é que está na tua vida, larga o caminho da fé. Porque você está perdendo tempo. Agora, se você entende que há um Deus, que o Espírito de Deus pulsa no teu coração, igual no mesmo ritmo do nosso coração, o Espírito Santo está na nossa vida, você não vai retroagir, e você não vai deixar que ninguém zombe de você, zombe da tua fé, zombe da tua casa, zombe da família, zombe da tua santidade, zombe da palavra de Deus, porque você sabe quem é o Deus que está na tua vida. Agora, se não sabe, meu irmão, quem é o Deus que está na sua vida, pode largar de mão. Davi não estava nem aí para aquele discurso daquele gigante. E a Bíblia diz que o gigante vinha e ainda tinha um escudeiro na frente. Na verdade, Davi não lutou contra um, lutou contra dois. Mas, amados irmãos, eu estou aqui nessa noite, eu quero orar por você com uma convicção de que Deus quer reacender essa força gigantesca. O gigante não era aquele oponente de Davi. O gigante era o que estava dentro de Davi. Você entende isso, meu irmão? O gigante não é o que estava fora que Davi estava olhando. O gigante é o que estava dentro de Davi. O gigante, meu irmão, é o que está dentro de você. Você consegue entender isso, meu irmão? Deus está dizendo para você: não estremeça diante das aparências. Descubra o quanto eu estou na tua vida, e isso vai te levantar. O gigante que você hoje olha para cima para olhar, para vê-lo, um dia você vai estar olhando para baixo, ele estará no chão. Amém, meu irmão? Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu quero então, nessa hora, concluir trazendo aqui alguns pontos rapidamente, meu irmão, minha irmã. Em primeiro lugar, você quer tirar a afronta da sua vida? Alguma coisa que está te afrontando? Alguma coisa que te faz enfraquecer na tua fé? Alguma coisa que te enfraquece nos relacionamentos familiares? Alguma coisa que te deixa com a baixa autoestima? Alguma coisa que te deixa arrasado? Alguma coisa que te deixa assim, achando que você é o menor dos menores, é o desprezado, é a pessoa mais insignificante do mundo, ou
por uma outra situação, alguma coisa que tenta te rebaixar, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quero trazer aqui alguns conselhos rápidos para você. Em primeiro lugar, se você quer tirar a afronta que está sendo colocado sobre a tua vida, considera, meu irmão e minha irmã, que Deus é que capacita para todas as lutas e aflições. Deus é que capacita, não é o homem. Davi não passou por treinamento nenhum. O treinamento que ele passou foi o treinamento que ele recebeu da unção do Senhor na vida dele. Então, se você quer ter vitória, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa: é a força de Deus que vai te levar à vitória. Se você quer tirar a afronta da sua vida, seja o que for, o que estiver acontecendo, não se deixe convencer de que você tem menos quando você tem Deus. Não deixe ninguém dizer que o que tem na tua vida é insuficiente. Se você tem Deus na tua vida, você vai dizer: eu tenho o suficiente. Amém, meu irmão? Eu tenho o suficiente. Se você quer tirar a afronta que porventura esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não tente vencer impressionando. Não tente impressionar. Você não consegue impressionar. Ninguém tem vitória por impressão. Essa arma não é nossa. Vença, meu irmão, na simplicidade, mas vença na unção do Senhor. Amém, queridos? E eu quero trazer o último conselho para você, para orar. Se você, meu irmão, quer tirar a afronta de sobre a sua vida, não espere vencer com as armaduras dos outros. Deus tem uma especial para você. Deus tem uma maneira especial. Nunca houve na história, pode ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não teve nenhuma outra, nem na história secular, de momento algum, na história universal, desde que o mundo foi criado, que alguém tenha vencido um gigante com uma funda. Você não encontra. Essa foi especial. Deus falou assim: eu vou honrar tanto esse caboclo aí, esse cabra aí, a afronta que está sobre ele vai se tornar em honra. E a vitória dele vai ser tão espetacular que ele vai vencer com o menos provável. O rei tentou colocar uma armadura nele, para ele ficar blindado, parecendo um Robocop ali todo durão. Mas o Senhor falou: pode tirar isso aí tudo. Você não precisa disso. Não são as armas dos outros. Escute, meu irmão, eu fiz um parêntese aqui maior, porque eu quero te dizer uma coisa muito importante. Depois nós vamos orar. Meus irmãos, muitas pessoas tentam ganhar. Vocês já ouviram falar aquela expressão ganhar no grito? Um dos maiores problemas dos relacionamentos familiares, especialmente conjugais, são quando eles tentam ganhar no grito, literalmente. A briga, a confusão. Ninguém ganha com isso. Essa arma não é nossa. Tá bom, amados? Isso não é o nosso jeito de resolver as coisas. Essa armadura não é nossa. Outras pessoas tentam vencer passando a perna nos outros. Essa artimanha não é nossa. Essa artimanha é do inimigo. Outras pessoas tentam vencer, tentam dar um passo adiante na vida, fazendo contendas de um com o outro para estremecer as outras amizades, para que ele prevaleça, ele saia como herói ou como alguma coisa. Ele tem alguma vantagem nisso aí. Também essa não é a nossa armadura. Também essa não é a nossa arma. Muitas pessoas tentam vencer no pecado, tentam superar problemas. Um dia eu estava conversando com um jovem, ele estava dizendo para mim: pastor, eu sei que não está certo, mas eu estou sentindo um vazio tão grande na minha vida, que eu tive que ir para as noitadas, e lá eu tive que fumar uns baseados e tal, ficar com umas minas. Eu demorei para entender o que era mina, aí depois que entendi que eram as meninas. Eu tive que ficar com as minas e tal, um vazio muito grande. Eu falei para ele: meu filho, essa não é a nossa arma para vencer. Meu irmão, use a arma certa, use a arma do Espírito Santo, meu irmão. O Senhor não está comprometido com aquilo que não é dele. Os irmãos entendem isso?
Ele não está comprometido, meu irmão, minha irmã, com coisas que Ele não criou, com coisas que Ele não nos ensinou. Se Ele não ensinou, não faça. Se Ele disse para ser humilde, seja humilde. Se Ele disse para perdoar, perdoe. Mas Ele fez não sei o quê. O que foi que teu mestre ensinou? Foi para revidar, para se vingar ou para perdoar? Mas é tão difícil. Mas foi isso que Ele falou? Qual é a sua arma? É se vingar? Essa arma não é nossa. Então eu abri um parênteses aqui, meu irmão, para te dizer o seguinte: queridos, irmãos e irmãs, use a arma do Senhor. Ela funciona. Meu irmão, não é murmuração, é oração. Amém, queridos? Não é, meu irmão, simplesmente fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Não, encare. Davi olhou para o gigante e falou: eu estou te vendo, e eu sei quais são tuas armas. Você vem a mim com lança, com espada, com não sei o que, não sei o que. E Davi falou assim: eu conheço as tuas armas, mas você não conhece as minhas. A minha, meu irmão, a minha é o nome do Senhor. A minha é o nome do Senhor. Você não conhece, porque você é um incircunciso. O inimigo não precisa conhecer, o ímpio não conhece, mas você tem que conhecer quem é o Deus da tua vida. Você tem que conhecer, porque se nem você conhecer, nem você também terá vitória. Então, meu irmão, eu estou aqui nessa noite para te dizer: não aceite afronta sobre a sua vida, mas também lute pelas armas de Deus. Se você estiver vivendo um tempo de afronta na sua vida, alguma coisa que tenta te humilhar a tua fé, seja o que for, o Senhor vai transformar essa desonra em honra nessa noite. Amém, queridos? Eu quero convidar você, antes de vir ao altar, quero convidar você a curvar a sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso, meu irmão, porque eu quero preparar o teu coração. Eu gostaria que nessa hora, enquanto você me ouve, eu quero que você pense sobre as tribulações que vieram, sobre situações difíceis, que porventura continuem a te assombrar, continuam na tua vida. Se há alguma coisa que tenha trazido tristeza ao teu coração, e você tem lembrado que a alegria do Senhor é a nossa força, mas você não tem tido essa alegria, isso não é para ficar na tua vida. O Senhor nessa noite quer tirar você das fileiras da aparência da igreja apenas, tirar você das fileiras daqueles que têm medo, das fileiras daqueles que se acomodam, das fileiras daqueles que se congelam diante do brado do inimigo, diante do que está bem na sua frente. Eu gostaria que você nessa noite, nessa hora, meu irmão, minha irmã, analisasse quais são as coisas que estão sendo difíceis demais para você vencer. E se você lembra de tudo isso e ainda continua com medo, eu quero convidar você a olhar agora numa outra direção. Você já olhou para fora, agora olha para dentro de você. Há um Deus que te ama. Há um Deus que quis habitar o teu coração. Há um Deus que quis fazer de você o seu templo. Há um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar vida e vida em abundância. Há um Deus que enviou o seu próprio Espírito, aquele que criou os céus e a terra, para que habitasse você. Há um Deus que, apesar da grandeza do seu poder, Ele plantou esse poder bem aí dentro de você também. Você está olhando muito para fora, meu irmão. Você está olhando muito para o tamanho do gigante externo. O Senhor está dizendo: olha para o gigante de dentro agora. Olha para o gigante que está dentro de você. Esse gigante vai se levantar. E quando ele se levantar,
você vai ver que Ele é infinitamente maior do que esse gigante que se levantou contra você. Talvez você pense que a sua casa, meu irmão, vai continuar naquele pé de guerra. Talvez você pense que o seu casamento não vai perdurar por muito tempo. Talvez você pense que já perdeu a paz na sua casa, já perdeu o seu filho, a sua filha. Quem sabe você pensa que já perderam as esperanças, que já se perderam as coisas boas da vida. O Senhor está dizendo: você vai ver ainda quem é o Deus da tua vida, o Deus que vai te levantar. Assim como Davi falou, toda essa terra saberá que há Deus aqui nesse lugar. Todo mundo vai saber que há Deus na tua vida. Todo mundo saberá que o Deus que está com você é o Deus que te honra quando a afronta chega. É o Deus que está aqui, meu irmão. Eu quero convidar você a dar um passo de fé aqui até esse altar. E quando você vier, você estará trazendo a sua vitória. Vem marchando pela fé, como nós ouvimos na canção de hoje à noite, quando Deus mandou o povo marchar. Eu quero que você venha aqui, meu irmão, e se coloque aqui nesse altar, e coloque a situação que está difícil. Creia que o Senhor Deus vai tirar a afronta de sobre você hoje, em nome de Jesus. Seja o que for, meu irmão, minha irmã, venha aqui, nós queremos orar por você. Aleluia, Pai. Eu quero convidar os pastores que me ajudem aqui a orar para esse povo. Meu irmão, quem sabe você esteja pensando assim, que não vai ser um vitorioso, que tem tentado na sua vida profissional, em outras áreas. Deus vai te dar a vitória. Quero convidar os pastores que nos ajudem nessa hora de oração. E a igreja também, fique agora no sentido de oração. Fala: Senhor, nós cremos a tua vitória na vida do teu povo. Vamos orar por eles, amados. Vamos colocar as mãos sobre eles. É muito importante nós tocarmos nos servos e servas de Deus. Oh, Pai querido. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai. Essas pessoas que ouviram essa mensagem, o Senhor sabe daqueles que estão passando dias difíceis, lutas terríveis. Aquelas pessoas que têm ouvido constantemente zombarias, pessoas dizendo que elas não vão vencer, pessoas que têm sido humilhadas pelos resultados negativos da vida. Deus eterno, pessoas que têm vivido em contínuas situações de enfermidade, pessoas que não conseguem se livrar das dívidas, pessoas que passam momentos tão difíceis, que o inimigo parece que está sorrindo delas, está zombando delas, está afrontando o Deus que elas têm. Nós não aceitamos, Senhor Deus, que o inimigo venha cirandar contra o teu povo, Pai. Nós não aceitamos isso, porque nós sabemos quem é o Deus da nossa vida. Querido Deus, que nessa hora o gigante, o maior de todos os gigantes, Deus, se desperte agora na vida de cada um, e que eles sintam a força de Deus. Sinta que há algo do Senhor crescendo em seus corações, que essas pessoas não estão sós, essas pessoas não estão abandonadas. Há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que está dizendo para elas: por que te abates? Espera em Deus, não te abates, ó minha alma, a salvação vem do Senhor. Nessa hora, Pai amado, eu venho te pedir que o Senhor esteja preparando uma vitória para o seu povo, seja o que for. Assim como Davi, Senhor, se colocou à disposição e saiu daquelas fileiras de pessoas amedrontadas,
de pessoas que tinham o nome de soldados, mas não pelejavam. Assim também, Senhor Deus, aqui estão essas pessoas que não serão chamadas apenas de soldados, mas de fato elas darão um passo adiante confiando em Ti. E o Senhor há de dar vitória, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor é Deus. Pai, nós oramos por essas vidas, abençoamos todas elas, as que estão aqui no altar e as que permanecem sentadas, todos nós abençoamos para que tenham uma vida e vida em abundância. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus, na fé daquele que tem o poder na sua mão, na fé daquele que vence pelo seu povo, na fé daquele que nos fez mais do que vencedores. Abençoa, Pai, o teu povo. Nós oramos nessa fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus, amados? Ele merece. Aleluia.